É. Olá pessoal, nós estamos aqui inaugurando o meu canal no YouTube para falar sobre um assunto que vem sendo muito discutido ultimamente, que muitos têm comentado, né, na internet aí, novela que está sendo feita, tudo. Então é sobre o anticristo. Então nós gostaria de estar lendo aqui para vocês alguns versículos da palavra de Deus que fala sobre esse assunto. E em 1 de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, como o apóstolo João está falando aqui, não existe só um anticristo. Existem vários anticristos, né? Uns que já passaram pela terra e outros que ainda vão surgir. Mas, como vocês podem ver, aqui ele fala: filhinhos, já é a última hora, ou seja, nós já estamos vivendo os últimos tempos, né? E como visto que vem o anticristo. Então esse primeiro anticristo que ele está falando aqui é o principal que a Bíblia se refere. É o próprio diabo encarnado. É aquele que vai governar o mundo. É aquele que vai enganar as nações. E os anticristos que a Bíblia se refere são muitos que já passaram pela terra ou até mesmo, né, que ainda vão passar. Por exemplo, Napoleão Bonaparte é um tipo de anticristo. O César, o imperador César, foi o primeiro anticristo, né? Hitler foi um anticristo, né? Então não existe só um anticristo, existem vários anticristos. Todo aquele que se opõe à palavra de Deus, que se levanta contra os cristãos, é um tipo de anticristo. Agora a Bíblia também fala sobre o principal, né? Aquele que vai ser o diabo encarnado, aquele que vai governar o mundo, né? E onde está escrito sobre isso aí? Lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. 2 aos Tessalonicenses, está escrito assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então esse é o principal que a Bíblia se refere. Então ele vai governar da onde? Aonde que ele vai se assentar? Onde fica o templo de Deus? É em Jerusalém. Em Jerusalém que o anticristo vai governar. É de lá que ele vai comandar, né? É de lá que ele vai governar o mundo. É de lá que vai haver a batalha contra Jesus Cristo, contra Israel, contra o povo de Deus. Vai ser de lá. Mas Jesus Cristo vai vencer essa batalha. Mas antes disso, muita coisa ruim vai acontecer na face da terra.
devido a esse governo do anticristo. Será um governo perverso que vai perseguir os cristãos, que vai massacrar os cristãos, né? E que vai se opor a tudo aquilo que é de Deus. E onde mais fala sobre ele na Bíblia? Fala lá em Apocalipse. Apocalipse 14. Vamos ver aqui. Apocalipse 13. Perdão. Corrigindo. Apocalipse 13, no versículo 1 em diante, fala assim: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Então, quando fala besta, está falando de um sistema de governo que vai haver. E quem vai governar nesse sistema de governo é o anticristo. É como se ele fosse a besta é o regime de governo. O anticristo é como se fosse o presidente desse regime de governo. É como se fosse um primeiro-ministro, um rei, enfim. Ele vai governar sobre esse sistema de governo. De que maneira ele vai aparecer para o mundo? Né? Porque aqui quando fala a besta que subiu do mar, está falando, mar aqui são as nações, são as pessoas, né? Ele vai surgir de uma eleição, ele vai surgir através do voto, né? Então tome cuidado, porque o anticristo ele não vai aparecer com vestido de vermelho, com chifre na cabeça, com garfo na mão, como muitos pensam. Não, é justamente ao contrário. A intenção dele é enganar as pessoas, é seduzir as pessoas. E de que maneira ele vai enganar, ele vai seduzir? Sendo um homem muito bom, né? Ele vai ser muito carismático, ele vai ter uma boa oratória, ele vai saber falar, ele vai saber seduzir as pessoas de todas as maneiras. Então, através do voto, é que ele vai chegar no poder, que ele vai começar a governar, né? E daqui também fala: E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Então, se besta é sistema de governo, 7 cabeças são o quê? São governos anteriores, são reinos anteriores, são potências anteriores que já governaram sobre a terra. Então o anticristo vai ser semelhante, vai ter alguma coisa desses reinos passados, vai estar sobre o governo dele, né? E 10 chifres, né, também são governos. Esses 10 chifres são 10 países da Europa que vai se dividir, né, para dar apoio ao anticristo. Eles vão se dividir e se unir ao mesmo tempo, né, para dar esse apoio ao anticristo, né? Se dividir eu falo porque se algum país da Europa não se aliar a ele, esses 10 vai se formar, eles vão se unir. Não sei quais são esses países, mas vai haver esses 10 países da Europa também que vai dar total apoio. E o início do governo do anticristo vai ser justamente lá, na Europa, para depois ele chegar a Jerusalém, né? Que é de onde ele realmente vai governar sobre o trono do Senhor Jesus, no lugar do Senhor Jesus, querendo ser o Senhor Jesus, né? Para ser adorado como o Senhor Jesus. E terá também 10 diademas, que são coroas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Então, esses 10 chifres, ele vai ter sobre a sua cabeça essas coroas, né, com o nome de blasfêmia. E continuando aqui no versículo 2 diz assim: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão.
e o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono é grande poderio. Então aqui está comparando esse governo do anticristo a animais, né? Ou seja, o leopardo, ele é um dos animais mais velozes que existe. Então, o que isso significa? Que o anticristo ele vai rodar toda a terra numa rapidez muito grande, né? Ele vai contaminar a terra uma rapidez muito grande, porque ele vai usar a mídia, vai estar do lado dele, toda a mídia, né? A religião, né? Pagã vai estar do lado dele, porque ele precisa desse apoio religioso, que é para influenciar melhor as pessoas. Então ele precisa desse representante religioso do lado dele. E ele também vai usar toda a mídia a seu favor. E os pés como de urso, né? Ou seja, ele vai se firmar, ele vai pisar forte, ele vai determinar, ele vai aprovar leis, tudo a seu favor. E a sua boca como de leão, ou seja, ele vai ter o poder da oratória, ele vai falar muito bem, ele vai convencer as pessoas através da palavra, ele vai ser muito bom de oratória, né? E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Quem é o dragão? O dragão é a antiga serpente, é o próprio diabo, ou seja, está encarnado sobre aquele homem. E continuando aqui no versículo 3, diz: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então ele vai sofrer um atentado. Ele vai sofrer um atentado, né? E ele vai ser curado. Curado por quem? Ele vai ser curado pela serpente, pelo dragão, que é o próprio diabo, que está sobre ele. Porque ele está sendo representado por um homem, mas ele vai ser curado pelo próprio espírito do diabo. E esse milagre que vai acontecer, né, vai atrair a atenção de todas as pessoas. Aí as pessoas elas vão se admirar mais ainda dele, porque ele vai sofrer um atentado, ele vai ser curado. Então é mais um motivo para as pessoas se aproximarem do anticristo. E aqui no versículo 4 diz: e adorarão o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E aqui no versículo, para adiantar um pouco a leitura, no versículo 11, que fala sobre a besta que subiu do mar, né? Então o que é besta que surgiu da terra e besta que surgiu do mar? A besta que surgiu do mar é através do voto, das eleições. A besta que surgiu da terra é a mesma besta que surgiu do mar, só que com uma diferença. Porque quando ela surgiu da terra, ela já sofreu o atentado. Ela já vai estar em Jerusalém, a cidade santa, governando. E lá em Jerusalém, ele vai construir uma estátua do anticristo. Vai ser construída uma estátua. E essa estátua, ela vai ter o poder de enganar as nações, fazendo grandes sinais e maravilhas, grandes prodígios, realizando curas, né? Realizando maravilhas, e todas as nações do mundo vão ir para Jerusalém adorar essa besta que surgiu da terra. Vamos ler aqui para a gente entender melhor. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de cordeiro, e falava como dragão. Ou seja, ela tinha uma boa oratória, mas falava como o próprio diabo, né? Enganando as pessoas. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta,
Então, essa imagem que o povo vai fazer, que o anticristo vai mandar fazer, né? Ela vai fazer com que todo o povo da terra adore também a primeira besta, porque a primeira besta é o anticristo que está no poder, lá no trono de Jerusalém, né? E a segunda besta que surgiu da terra é essa imagem, que vai fazer esses sinais e prodígios. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Curada por quem? Pelo próprio diabo. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Está vendo? Vai fazer grandes sinais, e um dos sinais é fazer descer fogo do céu na terra. Agora, imagina você, né, uma imagem, uma estátua, fazendo descer fogo do céu, fazendo chover fogo do céu na terra. Como isso vai atrair as pessoas? Como isso vai enganar as pessoas achando que é o Senhor Jesus que voltou, que está governando? Engana os que habitam na terra com os sinais que foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então aqui está a confirmação do que eu vinha falando antes, né? Sobre a imagem que vai ser construída. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, é aí que vai ser a maior perseguição que o cristianismo vai sofrer. Porque quem não adorar essa imagem e quem não receber o sinal vai morrer. Vai ser destruído pela besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. É como aquilo que eu vinha falando sobre o sistema de governo, né? Ou seja, todas as nações do mundo vão ser enganadas. Então, o que o anticristo vai fazer? Ele vai acabar com a fome, vai acabar com o desemprego, acabar com as guerras. Vai haver paz no mundo por um período de 3 anos e meio. Então a terra vai ser uma maravilha. Agora imagina você, numa crise que está, aí de repente, do nada, o mundo vira essa maravilha, né? Vira o mundo das 1000 maravilhas, né? Onde não há mais desemprego, onde não há mais fome, onde não há mais guerra. O que ele vai causar nas pessoas? Um impacto muito grande. E as pessoas vão realmente acreditar que o anticristo é o Senhor Jesus no governo. Principalmente o judeu, né? Que esse acordo de 3 anos e meio é para justamente convencer os judeus. Porque os judeus vai ser um dos últimos a ser convencido de que ele é o Mashiach, que o judeu espera e aguarda até hoje, né? O judeu que não é cristão, ele não acredita no Mashiach, em Jesus Cristo, que esteve sobre a terra 2000 anos atrás, morreu e foi ressuscitado. Ele morreu e ressuscitou por nós. Então eles não acreditam. Eles ainda estão aguardando o Mashiach. E nessa época aqui, eles vão achar realmente que o anticristo é o Mashiach. Mas por que 3 anos e meio? Se o acordo vai ser de 7 anos. Porque justamente nesses 3 anos e meio de governo é que ele vai mandar construir a estátua. E essa estátua, ele vai querer que todas as pessoas da terra, todas as nações adorem essa estátua. E como você sabe, o judeu não adora estátua, não adora imagem.
é aí que eles vão despertar e realmente entender que eles foram enganados, que esse que eles imaginavam ser o Messias realmente não era o Messias, e sim aqueles que eles rejeitaram lá no passado. Esse sim é o Messias ou o Mashiach, né? Então, esse acordo vai ser quebrado. E quebrando esse acordo, aí volta tudo, né? Aí vai acabar as 1000 maravilhas que o mundo estava passando, né? A fome volta, o desemprego volta, a violência volta, as guerras voltam. Por quê? Porque foi quebrado esse acordo. Mas vai voltar muito pior do que já se havia antes. E uma outra coisa que eu gostaria de falar também em cima desse assunto é que quando o anticristo chegar em Jerusalém, estiver no poder lá no governo, antes disso vai haver o arrebatamento, o primeiro arrebatamento. E nesse primeiro arrebatamento, né, Jesus Cristo vai vir sobre as nuvens, como ele diz na sua palavra, e vai tirar a igreja, né? A igreja dele, né? Então, nesse período do governo do anticristo, esse período aí de 3 anos e meio, a igreja não vai estar na terra. Aí depois, com a quebra do acordo, que vai voltar a violência, vai voltar tudo de novo, aí sim vai haver, vai entrar os 144 mil que vão pregar nesse período para que as pessoas se convertam. Mas aí eles vão ter que pagar com a própria vida se quiserem ser salvos. E também eu gostaria de falar sobre um assunto que está sendo discutido ultimamente na internet, falando que o atual presidente da França, Emmanuel Macron, é o anticristo. Então, todos os indícios levam a crer que ele realmente é um tipo de anticristo. Mas eu não posso afirmar aqui que ele é o principal que a Bíblia refere, né? E também, se for o principal, né, você sabe que ainda tem muita coisa para acontecer até ele chegar a Jerusalém. Porque o anticristo vai ter que governar de lá. Ele não vai governar de Paris. Quando ele chegar nesse período que a Bíblia se refere, ele vai estar governando de Jerusalém e não de Paris. Então, ainda que ele seja esse anticristo que as pessoas estão falando, né, vai levar um tempo para isso acontecer. Mas, de acordo com a palavra de Deus, a cada dia que passa, o arrebatamento da igreja está mais próximo, está mais perto, independente de data. Por isso que nós nunca devemos afirmar data, falando que tal dia vai ser o arrebatamento. Não sabemos, porque a própria palavra de Deus diz, né, que ele não sabe o dia e nem a hora, né? Ele não sabe o dia e nem a hora, nem ele nem os anjos, sabe? Só o Eterno, só o Yahweh, né? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Só Ele que sabe realmente o dia do arrebatamento. Então nunca nós devemos afirmar data, porque isso gera confusão nas pessoas, isso gera medo, isso gera especulação, isso gera mais zombaria, né, das pessoas, falando aí, tá vendo, falou que tal dia seu arrebatamento, e cadê o arrebatamento? O arrebatamento não aconteceu. Mas a palavra de Deus nos garante que ele vai acontecer, mas não existe data, não tem como afirmar data, né? E sobre o Emmanuel Macron, realmente, eu não posso afirmar se ele realmente é um anticristo. Mas se for, ele tem realmente características, porque o anticristo, a Bíblia fala que vai ser muito carismático. Ele vai chamar muita atenção das pessoas, ele vai chamar a atenção da mídia,
ele vai ser uma pessoa muito convincente, ele vai ter o dom da oratória, o dom da palavra. E tudo isso o Emmanuel Macron tem. Agora, falar que ele realmente é o anticristo principal, aí eu já não posso afirmar, né? Eu não posso dizer isso. E também falar sobre data, jamais eu vou falar isso. Porque se o Senhor Jesus falou que nem o dia nem a hora ele sabe, nem os anjos sabem, só o Eterno sabe, então não podemos afirmar datas. Eu agradeço a todos até o momento. E depois eu vou fazer outros estudos aí, falando de outros assuntos, falando de Trindade, de Espírito Santo, falando sobre o sábado, falando sobre se o cristão deve ou não comer carne de porco, né? Falando sobre Maria, falando sobre o batismo, sobre dízimo, sobre outras coisas aí que nós devemos discutir. Eu sei que o meu jeito de falar, né, eu não estou tão acostumado assim com câmera, então eu posso ter errado em algumas palavras aí, eu peço desculpa para vocês, mas o que importa é que a palavra de Deus está sendo falada, né? E é ela que convence, é o Espírito Santo que convence, não é o homem que convence. Bom, eu agradeço a todos.